Bom, hoje temos uma entrevista também com um jovem novo professor do IMEC. Bom, você faz quantos anos que é professor aqui? 7 anos. 7 anos, bom. Não é tão novo assim também. Tá bom, é o professor Ademir Pastor. Ele trabalha em equações diferenciais parciais, é professor do Departamento de Matemática. E eu gostaria de começar fazendo para ele uma pergunta que me foi motivada por uma conversa em particular que eu tive com uma aluna de segundo ano. Ela observou que nas últimas entrevistas nós sempre conversávamos com professores que trabalhavam em equações diferenciais em derivadas parciais. Equações diferenciais parciais. E ela me perguntou, por que isso é tão importante? Tudo bem, como ela já sabia o que eram derivadas parciais, eu expliquei. Uma equação de derivadas parciais é uma equação que incógnita uma função e aparecem as derivadas parciais ali de alguma maneira. Mas por que é importante? Por que há tantas variações disso? Por que tem tantas pessoas trabalhando nesse assunto? Eu gostaria que você nos desse seu ponto de vista. Bom, claro que não é uma resposta muito simples, né? Mas pode ser complicado. Mas tentando simplificar, né, equações surgem quando você tem alguma variação de uma determinada quantidade. Se a gente pensar no mundo físico, tudo está variando. Então, as equações diferenciais, né, surgem justamente para modelar fenômenos físicos que você tem no seu dia a dia. Ou seja, então você estudar equações diferenciais parciais, você consegue de alguma forma entender aquilo que está acontecendo no seu cotidiano. Então eu penso que essa seria uma justificativa, né? Por que estudar equações diferenciais e por que é tão importante a gente estudar equações diferenciais parciais. Agora, há diferentes tipos de equações diferenciais parciais. Sim. E alguns de vocês, as pessoas daqui do IMEC que se dedicam a esse assunto, trabalham em um tipo de equações e outras em outro tipo de equações. Claro. O que diferencia assim, as grandes correntes? Bom, em geral, os modelos que você trabalha, né? Por exemplo, existem equações que modelam determinados tipos de fenômenos e outras equações modelam outros tipos. Então, uma das classificações é em relação a isso, ao tipo de equação, né? Então, você pode ter equações hiperbólicas, equações parabólicas, equações dispersivas, equações elípticas e assim por diante. Então, depende do contexto que está inserido a sua pesquisa, né? Mais ou menos assim. E você trabalha em equações dispersivas? Equações dispersivas. E o que é isso? Bom, geralmente é uma equação de evolução, ou seja, tem o tempo variando, você está evoluindo com o tempo. Em geral, vou tentar simplificar aqui, são modelos que surgem na propagação de ondas em que ondas com diferentes frequências viajam, se propagam com velocidades diferentes. A gente pode pensar, talvez o modelo mais simples, né, de um meio dispersivo é a água. Então a gente pensar em propagação de ondas na água, digamos assim. Então, são fenômenos que surgem, propagação de ondas de água, né, aí é um modelo dispersivo. A equação de Schrödinger é uma coisa desse tipo? A equação de Schrödinger também, né? Que daí você pode, digamos, modelar outros fenômenos que não na água, né? Mas a propagação de pulsos através de fibras ópticas, ondas acústicas também estão aí inseridas nos modelos dispersivos. E quais são os grandes desafios que aparecem nessa área? Desafios? Bom, primeiro, o que a gente faz, o que a gente estuda em equações diferenciais dispersivas? O que você está interessado? Está interessado em estudar, claro, existência de solução. O modelo tem que possuir uma solução para você, né, trabalhar em cima, e propriedades dessas soluções.
Dentro dessa classe de soluções, digamos assim, as soluções das equações dispersivas, tem uma classe interessante que é o que a gente chama de ondas viajantes. O que são ondas viajantes? São ondas que viajam, claro, mas que viajam com um determinado perfil fixado. Se você pensar naquilo que eu tinha dito inicialmente, numa propagação, numa onda de água, né? É uma onda que viaja com um perfil constante, digamos assim. Isso que são ondas viajantes. Bom, acho que dos grandes questões que muita gente tem trabalhado em cima é o seguinte, é sobre o comportamento assintótico das soluções de equações dispersivas. Então tem uma conjectura mais ou menos que diz mais ou menos que a longo prazo, quando o tempo passa, né, então quando o tempo vai para o infinito, a sua solução deveria se decompor de duas formas. Uma parte envolvendo essas ondas viajantes e uma parte envolvendo radiação, que seria próximo aí de alguma solução do problema linear associado à equação. Então, acho que um dos grandes desafios hoje seria você tentar, de fato, provar que isso acontece para qualquer solução razoável de equações dispersivas. Para alguns modelos já se tem conhecimento que isso é verdade, né? O seu comportamento assintótico no infinito se parece com algo dessa forma. Ou seja, se você tem um estudo de comportamento assintótico da solução e a solução se parece como um pedaço que é a solução da equação linear e um outro pedaço que é aí dado através dessas soluções ondas viajantes. Como você chegou a este tema através da sua graduação e tal? Como foi sua evolução? Sim. Eu fiz a minha graduação no Paraná, na Universidade Estadual de Maringá. E lá eu já comecei a trabalhar na minha iniciação científica, né, em equações diferenciais parciais e com tópicos já voltado para a equação de Korteweg-de Vries, a popular KdV, que é uma equação dispersiva que também modela fenômenos de propagação de ondas de água. Então isso foi proposto na época pelo meu orientador de iniciação científica. Então, e quando eu fiz doutorado depois aqui na Unicamp, e quando eu vim para a Unicamp, eu trabalhei com o professor Jaime Angulo Pava, né, que também é especialista aí na área de equações dispersivas. Assim, então foi mais ou menos um processo natural, né? Já tinha sido proposto lá a nível de graduação, então eu cheguei aqui no doutorado e, digamos, de alguma forma dei continuidade àquilo que eu já tinha iniciado lá na graduação. E como é o sistema de colaboração de vocês, seja entre as pessoas que dentro daqui trabalham em equações diferenciais parciais, inclusive resolução numérica, né? E com o exterior, digamos, como vocês interagem? Acho que vale ressaltar que vou falar aqui do ponto de vista de equações dispersivas, né? O grupo de equações dispersivas no Brasil ainda é relativamente pequeno, né? Acho que no início dos anos 90 que começou a desenvolver o grupo aqui através do professor Iório do INPA, né? Então, a partir daí que começou a se formar os primeiros doutores na área. Então, o grupo, né, é relativamente pequeno. Então, a gente tem a interação aqui no Brasil, claro, né? Tem vários doutores já formados nessa área aqui no Brasil. A gente tem uma colaboração e a gente tem também a colaboração com
o exterior. Bom, de como que é dado isso? Acho que da maneira usual aí de pesquisa, né? Através de visitas científicas, participação de eventos, alunos que vão para o exterior, alunos que vêm para cá. E daí surge, acho que as colaborações surgem mais ou menos dessa forma, né? Mas, por exemplo, aqui vocês têm um seminário, alguma coisa... Sim, nós temos os seminários de equações diferenciais parciais, né? Assim, que é do departamento de matemática. Então, geralmente, toda terça-feira, né, a gente tem um convidado, geralmente alguém de alguma outra instituição, que vem aqui nos nossos seminários para discutir um pouco sobre equações diferenciais. E os alunos, inclusive os alunos de graduação, mestrado e tal, eles costumam se interessar por essas áreas? Vocês conseguem vender o peixe bem? Acredito que sim, acredito que sim, né? Nós temos, acho que vários alunos trabalhando nessa área, acho que quase todos os professores do grupo de equações, né, falando de equações diferenciais parciais, têm orientado alunos tanto de mestrado, de doutorado, de iniciação científica. Acredito que sim, acredito que tem os alunos se interessam bastante por essa linha de pesquisa. Atualmente, que você tem orientado de mestrado, doutorado? Atualmente eu tenho um aluno de mestrado, uma aluna, 3 alunos de doutorado e uma orientação junto com o professor Mahendra. E tenho formado já 2 alunos de doutorado que já defenderam tese também. Se você tivesse que explicar da maneira mais simples possível qual você considera a sua principal contribuição, de que você se orgulha mais de tudo que você fez, que você escolheria e como explicaria? De que ponto de vista você está? Científica, pesquisa. Do ponto de vista científico, o que eu acho mais importante Sim. da minha pesquisa? Sim. Bom, eu acredito que eu trabalhei recentemente com uma equação que se chama equação de Zakharov-Kuznetsov, que é uma equação que surge aí também como modelo, né, na teoria de equações dispersivas. E eu comecei a estudar a equação de Zakharov-Kuznetsov quando eu estava fazendo um pós-doutorado no INPA com o professor Felipe Linares. Então a gente conseguiu fazer alguns trabalhos, né, que motivou, depois desses trabalhos, esses trabalhos motivaram as pessoas a investigar mais sobre a equação de Zakharov-Kuznetsov. Até então, é um modelo da década de 70, se não me engano, mas era um modelo que não tinha sido muito explorado. Então a gente conseguiu fazer aí uma teoria de existência de solução local, global, para esse modelo, e a partir daí as pessoas começaram a estudar bastante a equação de Zakharov-Kuznetsov e equações relacionadas a ela. Então acho que foi uma contribuição, penso eu, que importante para alavancar um pouco aí nessa direção, né? Mas o que vocês fizeram com essa equação, o que é? Existência, unicidade? Existência local, global, um pouco de comportamento assintótico. Então, assim, um estudo não foi completo, claro, né? Por isso que motivou as pessoas, os pesquisadores a entrar nessa área. Então, nós talvez demos o ponto de partida aí, né? Essa equação tem existência local, tem existência global em alguns casos, outros a gente não conseguiu responder, né, se tinha ou não a existência, então a partir daí começou a gerar
um grande material em cima. E essa equação, com que fenômenos físicos está relacionada? Com a propagação em plasmas, né? Em plasmas. Ondas acústicas em plasmas. Modelo que surge aí nesse meio. E há interesse há relação, há interesse dos físicos que trabalham em plasma bom, contatar você, sei lá, ou vocês se comunicam de alguma maneira para... Sim, não. Do ponto de vista físico, né, eu nunca conversei com pessoas ligadas à física sobre esse modelo particular, não, eu não tenho contato. É porque existem vários modelos, né, que também surgem na propagação de ondas em plasmas, né? Então eu confesso que eu não sei dizer, do ponto de vista dos físicos, se isso tem grande relevância agora, nos dias atuais, para a teoria de propagação ou não sei. O que você acha e o que você melhoraria na formação de nossos alunos na graduação, bom, visando o futuro deles, digamos assim, em qualquer sentido que você possa imaginar? Bom, me permita aqui talvez eu me restringir ao departamento de matemática, sim. Porque eu não tenho tanto, a minha experiência não é tão grande assim para poder falar algo assim dos outros departamentos. Mas eu acredito que o nosso bacharelado é um excelente curso, né? Eu colocaria aí entre os melhores cursos de graduação do país. A gente tem aqui os nossos alunos que fazem as disciplinas de sigla dupla, ou seja, que são disciplinas também da pós-graduação. Então eu tenho a impressão que os alunos que saem daqui, que fazem o curso bem feito, que dedicam ao curso, saem com uma excelente formação. Eu confesso que eu não sei dizer o que eu acrescentaria ou tiraria do curso. Eu tenho convicção de que é um excelente curso. Da licenciatura, o que eu já ouvi de alguns alunos, eu também acho que a licenciatura aqui é muito boa, né? A gente forma profissionais capacitados. Talvez a única reclamação que eu ouvi recentemente é que os alunos não têm tanta aula prática, de você ir para a lousa, de você estar numa sala de aula, num ambiente de sala de aula mesmo, ir lá enfrentar as dificuldades como você falou no futuro, que o futuro professor vai ter no seu dia a dia. Eu não sei, então talvez seja algo aí para a gente pensar um pouquinho, refletir aí com as comissões, se a gente pode tentar melhorar nesse sentido aí, visando a melhor formação dos nossos alunos aí do ponto de vista de licenciatura. Os formados em matemática vão todos para a academia ou você tem conhecimento de que tem outros em outras áreas, trabalhando em outras coisas? Bom, eu acredito que do bacharelado, a maioria dos alunos vão para a academia. Para a academia, sim. Conheço também pessoas, claro, que por algum motivo ou outro se dedicam aí a outro ramo, né? Pessoas que vão trabalhar em bancos, né? Empresas mesmo, em vários outros setores aí da economia, mas acho que a maioria sim vai para a área acadêmica. Mas para a área acadêmica significa universidades públicas ou também outro tipo de, sei lá, que você inclui na área acadêmica, não sei, colégios, segundo grau? Não, acho que não. Acho que os alunos do bacharelado vão para a universidade mesmo. Bom, aí depende, eu estou falando assim, os alunos geralmente do bacharelado,
tendem a seguir a fazer o mestrado e doutorado, né? Então, a partir daí que eles vão para o mercado de trabalho e a maioria deles em instituições de universidades ensino. públicas. Isso. Ok. Então, eu posso falar, né, que eu conheço vários alunos, né? A maioria dos alunos que eu tive contato com bacharelado, desde a minha época de graduação, vamos dizer assim, acho que quase todos seguiram aí, fizeram mestrado e doutorado e estão atuando em instituições de ensino e pesquisa. No Brasil? No Brasil, a maioria no Brasil. Acho que a gente ainda sofre um pouquinho, que ainda falta nas nossas instituições, né? Bastante professores capacitados. Então, acho que ainda é uma, digamos, não diria um atrativo, mas é algo que a gente ainda precisa fomentar, né, na nossa formação de doutores em instituições de ensino. Ok, Ademir, muito obrigado. Foi muito interessante conversar com você e esperamos que no futuro tenhamos novos encontros. Obrigado.